Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, eu estava aqui meditando sobre Melquisedeque, né? Sobre Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura bem enigmática da Bíblia, né? É uma figura que aparece uma vez somente, a citação do seu nome em Gênesis, quando Abraão se encontrou com ele, e depois lá no livro de Hebreus, né? Quando fala ali que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz que sem genealogia, sem princípio de dias, sem nada, era contudo sacerdote do Altíssimo, e era um sacerdote tal que o próprio Abraão deu o dízimo, no sentido de o menor ser abençoado pelo maior. Ele deu o dízimo e foi abençoado pelo sacerdote do Deus Altíssimo, que era Melquisedeque. Muito se tem especulado de quem era Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Né? O encontro com Abraão deu no contexto de fim de guerra, final de batalhas, onde Abraão, junto com 4 reis, inclusive os reis de Sodoma, Gomorra, Abraão voltava de uma vitória militar aonde ele perseguiu 4 reis e libertou as almas e trouxe os despojos que aqueles 4 reis tinham saqueado a cidade de Sodoma, Gomorra e as cidades ali do entorno. Tudo dá a entender que esse saque, essa violência, essa incursão militar foi por falta de pagamento de impostos. Então, os 4 reis, que eram os reis que dominavam, e quando tem algum reino vassalo, ele é mantido na vassalagem por intermédio de pagamentos de impostos. Provavelmente aqueles reis de Sodoma, Gomorra e outras cidades não tinham pagado os impostos e os reis vieram então cobrar. Então, quando Abraão volta, ele se encontra com Melquisedeque. E Abraão reconhece logo Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, muito se tem especulado que esse Melquisedeque poderia ser o Senhor Jesus pré-encarnado. Por quê? Porque não tem princípio de dias, nem fim de dias, nem genealogia, nem nada. Mas, primeira coisa, não é o Senhor Jesus. Por quê? Porque em Hebreus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Jesus. Ele não é sacerdote segundo a sua ordem. Não, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então não era o Senhor, porque Jesus fazia parte do sacerdócio que era indicado por essa figura. Segundo lugar, quando diz que não tem princípios de dias e nem genealogia, não está dizendo que Melquisedeque é um alienígena, né? Um extraterrestre, porque não tem princípio de dias, ou seja, apareceu do nada. Não, não é isso. É simplesmente porque ele não está contado na genealogia levítica, da onde surgem os sacerdotes de Israel. Porque se você for ver no Pentateuco, está bem claro ali delineado a genealogia dos sacerdotes e dos levitas. E Melquisedeque, quando se diz que não tinha genealogia, não é que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dia, nem fim. Se ele não tivesse princípio de dia nem fim, ele era eterno. Mas não é que não tem registrado no livro dos sacerdotes. Porque ele não era da tribo de Levi, porque a tribo de Levi ainda não existia. Abraão, que é o patriarca de Israel, estava vivo. E a tribo de Levi surge a partir de Jacó, uns filhos de Jacó, né? Não a partir de Jacó, mas a partir dos filhos de Jacó. Então, quando diz que Melquisedeque não tem genealogia, nem princípio de dia, não está dizendo que ele não nasceu. Não, o único que não tem princípio de dias, de fato e de verdade, é Deus, que é eterno.
tanto para frente como para trás. Melquisedeque não tinha registro genealógico da tribo de Levi e nem registrado nos livros do Pentateuco. É isso. Abraão reconheceu que Melquisedeque era realmente sacerdote do Senhor, né? Do Deus Altíssimo. Melquisedeque era um homem, era um ser humano, histórico, verdadeiro, que viveu nessa terra. Por quê? Porque ele era rei de Salem. Então, Salem era a antiga Jerusalém. Para ele ser rei, ele foi coroado. Para ele ser coroado, ele descendeu de alguma família real. Então, mostrando que ele tinha sim uma origem, uma família, só que, como eu falei para vocês aqui, não era da levítica, da família de Levi, por isso não entrou nos registros, entendeu? Mas é comum, nenhuma cidade vai aceitar, vamos supor assim, um prefeito que de repente um ser que aparece e disse: eu vou ser prefeito de vocês, que ninguém conhece a origem, ninguém conhece a índole, ninguém vai aceitar. Muito menos o rei, porque naquela época os reis não eram só figuras políticas civis, eles eram figuras espirituais religiosas. Eles acreditavam que o rei tinha uma ligação com os deuses ou com Deus, e que por intermédio do rei, os deuses ou o Deus, ou Deus, no caso de Melquisedeque, e deuses, no caso das nações pagãs, né? Por intermédio do rei, era a divindade abençoava ou punia o povo, a população. Então o rei não era só uma figura política, ele era uma figura de ligação entre o humano e o divino. E para que isso acontecesse, fosse aceito pela população, pela tribo, pelo povo, pela aldeia, tinha que ser bem conhecido a origem deste rei. Sendo Melquisedeque rei de Salem, ele teve uma origem em Salem, seus ancestrais eram conhecidos da população de Salem, ele, para ser rei, era a principal voz em Salem, com certeza, não é Salem, Salem é aqui nos Estados Unidos, das bruxas de Salem, né? Não, Salem. Com certeza ele passou o conhecimento de Deus para a população que ele reinava. Ou seja, já tinha gente que servia a Deus lá, mesmo fora do escopo de Israel. E isso Abraão reconheceu no Melquisedeque, coisa que ele não conheceu no rei de Gerá, no filisteu aquele, e também nem no faraó do Egito, aonde ele pediu para que Sara contasse não toda a verdade, mas uma parte da verdade e ocultasse a outra parte, né? Porque Abraão ali, ele não mentiu. Quando Sara disse que era irmã de Abraão, ela não estava mentindo. Ela estava contando uma parte da verdade e não toda a verdade. Mentir é quando se nega o fato verdadeiro. Ali ela não mentiu, ali ela omitiu uma parte. E isso é compreensível até mesmo quando Samuel fala com Deus. Quando Deus diz para Samuel: vá lá ungir Davi a rei. E Samuel diz: Senhor, se Saul souber disso, ele vai mandar me matar. E o que Deus diz para Samuel? Diga que vai sacrificar. Era mentira? Não. Era verdade? Era. Mas não era toda a verdade. Deus está dizendo: não precisa tu contar que vais ungir um rei. Conta simplesmente que tu vai te sacrificar. O resto da situação tu não precisa informar. E era mentira? Não era, era verdade. Porque teve sacrifícios quando Samuel chegava numa cidade, a população inteira da cidade, a aldeia, né, ficava agitada, alvoroçada, porque o profeta do Senhor chegou, tal, e era feito sacrifício sim, sacrifícios públicos, oficiais, era como uma cerimônia oficial da nossa cidade, que vem as autoridades, vem os vereadores, o prefeito, vem todo mundo ali, recebendo uma autoridade federal. Era mais ou menos assim. Samuel era uma autoridade federal. Ele tinha jurisdição em todo Israel. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Então Deus disse: conta só essa parte, não precisa tu contar outra parte. Lembre-se que Jesus muitas das vezes dizia: vai, mas não conte para ninguém.
Ele não estava mandando mentir, ele estava mandando omitir, que é bem diferente. Então, quando Abraão mandou Sara dizer que era sua irmã, ele não estava mentindo, ele estava só omitindo a outra parte. E também esposa. Então, gente, para encerrar aqui, Melquisedeque era uma figura humana, não era um alienígena, extraterrestre, nem Jesus, nem Deus, nem o Espírito Santo, nem nada. Era um homem que descendia da cidade de Salem, que era Jerusalém. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima.